Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu queria trazer aqui hoje duas ferramentas que eu acho bastante interessantes, me ajudam bastante no trabalho de análise exploratória de dados, né? O cientista de dados tem uma das tarefas mais importantes, né, do cientista de dados é a análise exploratória da informação. E eu tenho duas ferramentas que me ajudam muito nisso, são ferramentas visuais, que é o SweetViz e o Mito. Eu queria apresentar, acho que é Mito, tá? O Maito, não sei. Eu chamo de Mito, mas pode ser Maito também. Faz mais sentido, né? Porque não é uma ferramenta brasileira. E eu queria mostrar para vocês como essas ferramentas funcionam e como elas podem te ajudar, né? Eu acho que vai ser bem interessante para quem está começando aí na área e tem dúvidas de como fazer isso e mais tem experiência ali em outras ferramentas, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é algo bem simples, bem introdutório, mas cara, no geral me trouxe vários ganhos quando eu comecei a usar essas ferramentas, né? Acelera muito o trabalho. E tem algumas coisas que eu quero comentar também de boas práticas, de como utilizar isso de fato, né? Como isso afeta o seu trabalho, tá? Então, assim, primeira coisa que eu preciso comentar aqui é que você precisa, né, fazer instalações de bibliotecas, tanto para o SweetViz quanto para o Mito ou Mito. O Mito, eu vou chamar de Mito aqui, tá? O Mito, ele tem uma condição de que eu não consigo utilizar ele dentro do Visual Studio. Então, para esse caso especificamente, né, de eu tô fazendo uma análise exploratória, eu quero gerar algumas visualizações ali, rápidas e etc. Você precisa partir para a utilização de notebooks, porque ele faz uma renderização disso dentro do Jupyter Notebook. Existe uma possibilidade de criar um ambiente virtual, né, um VEnv do Mito, mas eu acho que não faz muito sentido. Primeiro porque você já tem um ambiente virtual ali de Jupyter Notebook geralmente, né? Quando você vai fazer análise exploratória, às vezes você quer usar outra ferramenta, aí começa a ficar mais chatinho de trabalhar. Então eu prefiro fazer a instalação dentro de fato ali do Jupyter Notebook em um ambiente virtual de Jupyter Notebook, né? Pro caso do SweetViz, isso já é um pouco mais tranquilo. A gente consegue utilizar dentro de Jupyter Notebook também, mas eu consigo fazer a geração ali dos arquivos dentro do Visual Studio Code, né? Então, bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tô com o meu VS Code aberto. Deixa eu vir aqui para ele. Bom, então eu tô aqui com o meu Visual Studio Code aberto. Vou voltar aqui pra minha tela. Bom, aqui eu já tô dentro do meu ambiente virtual. Para quem não sabe como criar o ambiente virtual, eu não vou entrar muito no mérito aqui hoje, tá bom? Mas eu já tô dentro do meu ambiente virtual. Se você estiver também utilizando Anaconda, você consegue fazer isso utilizando lá o prompt do Anaconda. Se você tiver dentro da sua própria máquina local, também é possível, né, executar esse mesmo procedimento aqui. Obviamente que você já precisaria ter ali os notebooks instalados, né, e etc. Então, eu não vou entrar no mérito aqui. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu ajudo, né? Eu posso compartilhar ali uma forma de fazer essa instalação de uma forma mais fácil, tá? Então, eu já estou dentro do meu ambiente é esse ambiente NVD, né? E eu coloquei aqui já para ele fazer o meu pip install do meu SweetViz. Então, vou deixar aqui executando, né, a minha instalação do SweetViz. Então, tá executando aqui, vamos esperar só uns minutinhos. Enquanto isso, vou tomando meu cafezinho. Beleza, instalou. Eu já tenho instalado o Mito aqui nesse ambiente, mas eu vou passar aqui as linhas de códigos. E, cara, para quem tem dúvidas, né? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, né? Esse é o link da ferramenta. Aqui tem esse link que é o Installing Mito in a Jupyter Notebook Directly. Então eu posso vir aqui. Eu preciso ter uma versão de Python maior do que a 3.6, mas né, vamos combinar que todo mundo acho que já usa versões acima da 3.6. Bom, pode ser que não, né? A depender do ecossistema que você esteja utilizando. Pode ser que tenha uma versão anterior, mas precisa ter a versão 3 pelo menos 3.6. Obviamente que não vai funcionar no Python 2, né?
E você precisa estar lá dentro do seu ambiente, né? Você vai fazer o pip install aqui do MiToSheet, tá? Uma vez que você fez o pip install do MiToSheet, e você já fez a sua instalação, você já tem o seu Jupyter Notebook, né? Você vai executar esse comando, Jupyter NB Extensions install // na verdade, py // user MiToSheet, Jupyter NB Extensions enable // user MiToSheet. Então você vai fazer a instalação e você vai fazer aqui o enablement, né, do MiToSheet. Uma vez que você fez isso dentro do seu ambiente, ambiente virtual ali, você já consegue sair trabalhando, né, sair executando. Tá? Para o SuiteViz é um pouco mais simples, você só vai lá, vai dar um pip install SuiteViz e ele já estaria funcionando. E depois, eu só vou até copiar isso daqui, cara, porque isso aqui vai me ajudar, né, a mostrar para vocês. E vocês vão ver que é uma coisa bem simples ali de como utilizar isso daqui. Então vou vir aqui, vou copiar esse cara. Eu tô usando aqui um outro notebook, até que eu tava testando aqui, logo antes de abrir, só para mostrar para vocês o porquê, né, o que acontece aqui. Então se eu executo esse cara, tô carregando um data frame aqui, que é esse data frame full CSV. Esse cara eu peguei lá no Kaggle, eu vou deixar o link do Kaggle aqui na descrição também. Deixa eu dar um head aqui nesse data frame só para vocês verem, né, como que esse data frame é, qual que é a carinha dele, né? Então eu tenho ali carros, eu tenho características de carros, né? Eu tenho ano, eu tenho a marca, eu tenho modelo, eu tenho classe, eu tenho transmissão, velocidade, motor, eu tenho uma conjunto de informações aqui, né? E quando eu peço para que o MiToSheet me faça a carga aqui desse data frame que eu acabei de criar, ele dá aqui um problema que o MiToSheet ele só trabalha atualmente aqui, né, no Jupyter Lab, tá bom? Então não funciona aqui dentro do VS Code por enquanto. Então, para isso, né, para que eu consiga abrir, eu precisaria ali fazer a execução do meu notebook lá no Jupyter Notebook. Então, bom, só para que a gente não perca muito tempo aqui, vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu jogar aqui o meu import, beleza. Vou remover daqui, o data frame já está carregado, então vou importar aqui o meu SuiteViz. Vamos ver se eu vou precisar resetar aqui o meu... não precisei resetar o meu kernel. Deixei aqui o data frame de fato, vou substituir esse cara aqui, vou jogar pra cá. Aqui eu vou ter o meu data frame, né? Opa, perdão. Vou ter aqui o meu data frame, quero fazer análise dele e apresentar aqui o meu HTML. Então ele está executando ali, né, a análise que ele vai fazer sobre esse meu data frame. Num geral, não é muito lá uma análise muito complexa, né? Até se a gente entra aqui, ele mostra algumas coisas que dá pra configurar e etc, né? De coisas que dá pra fazer e tal. De coisas que eu consigo fazer configurações, né? Depois, se vocês quiserem olhar, fiquem à vontade. Mas vamos primeiro aqui fazer essa análise olhando pro mais clássico, né? Vamos ver o que ele vai fazer de análise. Ele tá ali fazendo os passo a passos, né? Explorando a minha informação para gerar ali visualizações. No geral, né? A ideia é que seja uma coisa simples e rápida para te dar um primeiro passo, né? Obviamente que isso daqui não é nada super complexo que vai fazer a análise completa para você, mas ele pode te dar um primeiro passo, né? E aí, bom, ele gerou aqui as minhas análises, né? Vamos chamar assim. Então, ele trouxe análises gerais, né? Então, ele está falando que o tamanho do meu arquivo, ele fala a quantidade de linhas que eu tenho, a quantidade de features, quantas são categóricas, quantas são numéricas, quantas são textuais. Ele traz aqui informações sobre cada um dos meus campos, né?
Então, informação do meu Vehicle ID, obviamente, ele não entendeu que isso aqui é um identificador, né? Então, eu preciso, né, esse bom senso de analisar esse meu resultado. Então, ele olha para a distribuição ano a ano, né, de como que tá percentualmente, qual que é o valor, né, o máximo ano que eu tenho aqui. Então, o último ano que eu tenho de análise é 2017, o menor ano que eu tenho de análise é 1984. As marcas, ele tem aqui 133 marcas, né? Ele já montou para mim uma distribuição de como que tá essas marcas. Então, as principais marcas são Chevrolet, Ford, Dodge, GMC, Toyota, BMW e Nissan. Depois ali eu tenho outras, né? Marcas que dominam ali 56% do mercado. Ele mostra ali os modelos, a distribuição de modelos, quais são os modelos que tem maior distribuição. Aqui a gente já vê que o percentual já não é tão relevante, né? Ele olha para essas classes, né? As classes de carros, então ele olha para as principais. E vejam, né, que sempre aqui no lateral eu tenho uma análise um pouco mais completa, né? Eu consigo travar aqui e arrastar aqui o meu scroll aqui, né? E consigo ver toda essa análise detalhada, né, de informações de cada um deles. Bom, vamos lá, vamos baixando aqui então. Drive, aqui, como que como que na verdade, se é de direção dianteira, se é traseira, se é 4x4, né, enfim. Então ele tem aqui todo o detalhe. Transmissão, então ele vem fazendo isso para todos os meus campos, tá? Todas as minhas informações, ele vai fazer análise de coisas que faz sentido, de coisas que não faz sentido. Só que o que é interessante aqui, né? Caso eu quisesse fazer a geração de cada uma dessas informações para analisar uma a uma, analisar às vezes até uma correlação aqui, né? Dessas classes e etc. Eu demoraria muito mais tempo para conseguir fazer, para construir, né, todos esses gráficos e construir toda essa análise campo a campo. E o que é interessante é que ele gerou isso num report HTML, que tem todas essas integrações aqui, né, e eu consigo fazer a análise inicial da minha informação sem que eu precise, de fato, gerar cada um desses gráficos. Então, assim, eu já tenho um ganho de tempo aqui incrível, né, no final das contas. O tempo que eu ganhei nessa análise já é muito bom. Obviamente que às vezes você fala, putz, mas isso aqui eu não vou conseguir entregar valor, vou ter que gerar de uma outra forma, né? Eu vou ter que selecionar o que faz sentido e o que não faz. Talvez sim, mas muitas vezes você consegue, até no nível gerencial, mostrar alguns desses gráficos, né, de uma forma muito mais rápida aqui, sem precisar ficar criando isso na mão. E também, né, isso facilita a sua própria, né, a sua própria forma de visualizar as coisas, etc, né? Então, eu acho, né, que é uma coisa bastante interessante. Isso daqui, né, muitas vezes, quando você vai lá na base de dados as bases de dados do Kaggle, né, ele já tem coisas muito semelhantes informações muito semelhantes a essa daqui, né? Então, já é como que os seus dados estão distribuídos e tudo mais, né? Então, o SwiftViz ele funciona mais ou menos dessa forma. Tem outras coisas que dá pra você fazer, tá? Existem outras coisas que você consegue fazer com base nisso daqui. Inclusive, tem Partition Notebook. Cara, tem bastante coisa que dá pra fazer. Ali, obviamente, que a gente tá olhando só pro básico, né? Faz aquele reporte ali mais padrão possível. Então, tem mais coisas que dá pra fazer sim, tá? E aí, bom, uma coisa que também eu gosto bastante, né, é as questões de como eles se correlacionam, né. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa questão do ano, né, você vai ver que tem ali correlações, associações de correlações numéricas, né, correlações categóricas, então ele vai deixando aqui essa informação de forma lateral aqui. Então, assim, ele já traz ali bastante informações que tem uma certa relevância, né? E aí, bom, quando a gente clica aqui nesse Associations, né? A gente tem aqui todo esse gráfico de correlação entre
entre as categorias, né? Então, isso daqui é um gráfico de correlação. Como tem bastante informação, ele tá meio bagunçado aqui, né? Mas ele deixa tudo bem explicadinho, o que são os quadrados, o que são os círculos, né? O que é as cores, né? Se a gente olha aqui pra lateral, tem essa informação do que são as cores. É que tem muita classe aqui, né? Então acaba ficando meio ruim de visualizar. Tem muita feature, né? Na verdade, perdão. Mas, num geral, né? Ele traz aqui um valor bem interessante. A coluna aqui, né, na verdade, a diagonal de correlação do próprio campo ali, né, vamos dizer assim, ela não vem preenchida, né, então você vê aqui que tem essa simetria, né, aquela mesma simetria que a gente encontra nesses gráficos aqui de correlação. Mas, assim, no geral é bem interessante, né? A forma como você consegue já tirar bastante insights aqui, só olhando pro que ele gerou, né? Pro que o CTV gerou de cara aqui, né? Vamos dizer assim, com pouquíssimos segundos de processamento, né? Então, bom, basicamente o CTVs é isso que ele traz aqui de vantagem, né? Do meu ponto de vista, eu ganho algumas horas de trabalho usando o CTVs, quando eu quero ali ter essa análise mais detalhada, né, de cada uma das features, de cada uma das colunas do meu data frame e das correlações, né, que tem entre eles. Então, do meu ponto de vista, auxilia bastante, né. Em contrapartida, né, o Myto, eu vou até aqui executar o meu Jupyter Notebook, porque eu não consigo fazer esse trabalho aqui dentro, né. Bom, ele trouxe aqui pra dentro do... Bom, ok, tudo bem. Vou abrir aqui esse meu notebook. Esse é um notebook que eu já tava brincando ali, né, com esses dados, mas a gente vai executando aqui devagarzinho, né. Então, bom, aqui eu tô fazendo a importação do Metal Sheet, tô fazendo a importação do Pandas pra que eu leia o meu data frame, tô fazendo a importação do meu OS, né, só pra que eu liste aqui os arquivos que tem aqui dentro, só pra me garantir que o meu CSV tá aqui certinho. Vou ler o meu data frame. O data frame tá aqui, é o mesmo cara que a gente tava trabalhando lá dentro do Visual Studio Code, né? E aí eu vou fazer aqui vou executar, né, o ms.sheet data frame. Por que ele tem aqui um analysis to replay, né? Se eu tiro esse analysis to replay, ele vai me trazer um Metal Sheet do zero, né? Ele vai me trazer ali uma planilha totalmente limpa, em que eu não tive nenhuma atuação. Mas como eu já tava brincando aqui com esse cara, né? Ele já automaticamente preenche esse ID aqui, inclui esse Analysis to Replay. E aí quando eu executar esse cara, ele já vai abrir a sheet ali que eu tava trabalhando, né? Então vamos esperar um pouquinho, ele vai fazer a abertura aqui. E aqui está, né? Então ele me trouxe ali o que eu já estava trabalhando, né? Eu vou até apagar isso daqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar esse cara aqui, tá? Porque isso daqui é uma coisa que ele vai girar. Vou tirar esse cara daqui. Eu vou abrir uma análise do zero. Vamos lá. Ok. Então, abri aqui uma análise do zero, a análise totalmente limpa. E aí, coisas que eu posso fazer aqui, né? Percebam que a carinha do Metal aqui, ela é bem parecida com algumas coisas do Excel, tá? A primeira vez que você for fazer a abertura aqui, ele vai pedir para você fazer um login. É só você fazer um login com e-mail lá, é totalmente gratuito, né? Você consegue algumas features aqui com a versão Pro, mas eu uso a versão gratuita mesmo sem problema nenhum, tá? E aqui, bom, aqui no geral ele funciona basicamente como um Excel, então ele já facilita a visualização, né? Porque ele acaba sendo uma planilha ali da mesma forma como o Excel é. Então tenho aqui todo o meu data frame, né? E aí, bom, se eu quiser vir aqui, por exemplo, putz, eu quero organizar isso daqui pelo meu ano, né? Então eu clico aqui no filtrozinho, vou falar que eu quero que isso daqui seja ascendente, né? E aí ele já vai
criar aqui essa reorganização do meu data frame, né? E o que é legal, aqui embaixo ele vai gerando, tá? Ele vai gerando o código para que eu depois eventualmente execute isso, né? Para fazer a geração de gráficos e etc. Tá? Então isso daqui é bem interessante. E aí o que eu quero fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele me traga, vamos pensar aqui, deixa eu dar um... eu quero que ele me traga qual que é o tipo, um contador do tipo de combustível, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu quero criar um pivot table, né? Porque eu quero contar quantos tipos de veículos eu tenho para cada tipo de combustível. Então eu quero criar um pivot table aqui. Nas minhas linhas eu vou ter, então, o meu fuel type. A mesma coisa eu vou ter aqui nos meus values, porque eu quero fazer um count dele, né? Então, o count já tá certo aqui, eu tenho um count, né? Eu tenho um count do fuel type, beleza? Não quero filtrar nada, fechou, beleza. Então, gerei aqui o def pivot aqui, eu posso dar um rename nesse cara. Então, aqui eu vou ter um fuel type. Dei um rename nesse cara aqui. E bom, agora eu tenho um data frame novo que ele faz a contagem, né, do meu tipo de combustível. Vejam, né, coisa que é interessante. Esse é o tipo de informação que eu já tenho lá no CityVis, né? Eu só tô, enfim, levantando aqui possibilidades de coisas que dá para você fazer. Eu já tenho essa informação no CityVis. Eu poderia criar informações mais complexas que eu não tenho no CityVis. Vantagem de eu usar o Mito, né? E não fazer isso via código. A praticidade, né? No final das contas eu estou usando aqui uma interface de coisas muito mais simples. Eu não precisaria ficar gerando código. E no final das contas ele já está gerando código aqui para mim. Que depois, eventualmente eu posso otimizar isso de alguma forma e etc. Tá? Mas pelo menos para fazer análise isso acelera muito o meu processo. Então, posso vir aqui, beleza, eu quero fazer uma ordenação, né, desses meus dados. Eu vou fazer descending, ok. Perfeito. E aí, eu quero agora gerar um gráfico, tá? Do meu data frame fuel type. Onde eu vou ter aqui no meu eixo X os meus fuel type. E no meu eixo Y a minha contagem, tá? Beleza, aqui coisas que são importantes, tá? Eu consigo olhar para o meu data frame original, para o meu DF e gerar um gráfico, por exemplo, de fazer a contagem. Ele vai funcionar. Porém, tá vendo que tem essa informação que está como limit por 1000 linhas? Quando eu estou olhando para o meu data frame, quanto maior o meu data frame, mais difícil é, né, de eu criar cálculos por trás de um determinado gráfico. Isso vai levar um processamento muito grande e aí, cara, no geral, né, isso vai gerar um problema de processamento e provavelmente você vai derrubar aqui o seu navegador porque você está executando isso no Jupyter Notebook. Dependendo da sua memória RAM, você vai derrubar o seu navegador. Então, por isso que eu vim aqui e pivotei, né? Eu fiz o cálculo antes da minha informação para depois gerar o meu visual, né? Esse visual aqui eu posso mexer, eu posso fazer algumas coisas aqui, né? Inclusive, eu posso incluir título, posso incluir legenda, eu posso incluir grid. Eu posso mudar, né, para outro tipo de gráfico, diferente do que a gente tem ali no CityVis, que é um pouco mais travado. Aqui eu posso gerar o gráfico da forma como eu quiser, tá? Eu posso vir aqui. Opa, ficou pequeno aqui, beleza. Eu posso vir aqui no format, né, mudar as cores, né, dos meus charts ali e etc, né. Eu posso fazer algumas brincadeiras aqui. E tudo isso daqui ele é gerado pelo Plotly, né, que é uma ferramenta ali do Python, né, então, que tem no Python, na verdade, né, tem uma biblioteca no Python. Ele já usa o próprio Plotly e ele vai gerando todos os códigos aqui de como que ele faz, né, essa geração e tal. Obviamente, tá? Coisas que são importantes aqui também. É óbvio que aqui ele não está gerando o código do Plotly, etc, porque ele está gerando isso aqui em background ali lá no Python, né? Mas também é possível, né, que eu faça ali que eu consiga gerar isso daqui depois também no Python, tá? Então isso daqui também auxilia bastante aqui na análise, né? De como transformar isso de uma forma aqui mais
mais visual, né, vamos dizer assim. Bom, outra coisa que eu também posso fazer, né, por exemplo, eu tenho aqui um data frame, tá? Um data frame que eu criei, eu posso vir aqui, dar um export desse cara, download file now, ele vai abrir aqui essa telinha e eu posso, né, extrair esse arquivo em formato de CSV ou em formato de Excel, né, o data frame ali que eu criei aqui dentro do Myto, né, isso aqui também também é possível. E outra coisa que também é interessante é que ele usa aqui essa AI, né, essa ferramenta. Então eu posso, por exemplo, aqui, né, pedir coisas para que ele me faça. Então, por exemplo, eu posso pedir para que ele ordene, né, esse data frame, né, no formato ascendente. Né? Então vem aqui, executo, beleza. Ele criou, né, esse formato aqui, essa organização, esse sort pelo ascendente do fuel type, né? E aí o que eu quero não quero isso, eu quero vir aqui, então vou até copiar só para facilitar a minha vida aqui. Eu quero que ele ordene, né, a minha coluna fuel type count, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Fuel type count, é isso. Em uma ordem ascendente, beleza, ele vai lá, vai fazer a geração desse cara aqui e ok, executou aqui, né, tudo bonitinho. Perfeito? Beleza, deixa eu só aumentar aqui só para facilitar a nossa vida, né, na hora de visualizar isso daqui. Tá? Então é possível, né, que eu faça, ele já até atualizou aqui o gráfico, eu consigo fazer a exportação desse gráfico, eu posso fazer o download dele como PNG, eu posso, né, criar copiar o código, né, para criar esse gráfico em um formato HTML. E tem esse cara aqui também, que é o código que faz a geração do formato gráfico, né? Se eu vir aqui, tá aqui. Né, ele me gera o código do Plotly, né, que faz a geração desse gráfico. Então, assim, coisas que são interessantes é que tudo que eu não consegui fazer aqui dentro do Myto, né, eu consigo depois fazer atualizações disso via o Plotly. Tudo que ele gera, tudo que eu vou fazendo aqui dentro das estruturas de tabela, ele vai gerando o código aqui usando pandas, né. Então, assim, num geral é bem tranquilo, né? Usando pandas ou até usando aqui mesmo o próprio Sheet, né? Ele faz essa importação aqui dessa análise e aí ele vai fazendo várias alterações, vai usando Python, vai usando pandas para reorganizar esses dados todos aqui. Né? Então, cara, assim, num geral, na minha humilde opinião, é uma ferramenta super interessante também. Facilita bastante na hora de construir coisas, principalmente quem não tem muita experiência com Plotly, né? Quem tem e quem não tem, né? Sabe que é muito complexo a criação desses gráficos no Plotly. Então, eu particularmente não gosto muito de ficar usando ali o Plotly, né, na unha, vamos dizer assim, dá um certo trabalho, leva um certo tempo, então o Mito aqui ele ajuda muito nessa questão, né? Eu também uso ali algumas outras ferramentas que auxiliam na construção disso daí, mas na minha humilde opinião aqui o Mito ele resolve isso muito bem, e depois eu posso jogar isso dentro do Visual Studio Code, gerar um relatório HTML que tem visualizações que me interessam, né? Enfim. Então, no geral, eu acho bem interessante. Eu mostrei aqui algumas coisas mais básicas, né? Só pra gente não levar tanto tempo. Mas, cara, aqui tem um conjunto de várias outras ferramentas. Tem merge aqui pra fazer, concatenação. Tem algumas coisas aqui de formatos que você pode importar de dados, né? O Snowflake aqui que ele coloca... Eu preciso da versão paga, né? Então tem essas questões ali também. Eu consigo fazer um one-hot encoding de colunas. Eu consigo fazer field de valores vazios. Eu consigo resetar o index. Eu consigo renomear a coluna. Eu consigo ordenar. Cara, eu consigo fazer várias coisas aqui super interessantes, né? Ele tem algumas formas aqui, mesmo num padrão ali meio do
a do Excel, né, eu consigo incluir parte de code, gerar códigos e etc. Então, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, principalmente por ser de utilização gratuita, né, acelera muito o trabalho, porque de uma forma visual eu consigo, né, resolver ali o meu problema. Eu tava até mostrando aqui pra vocês, mas não tava mostrando de fato, né, deixa eu voltar aqui só pra vocês entenderem do que eu tava falando. Então, eu tenho aqui as fórmulas. Aqui no Data eu tenho a importação de arquivos do Snowflake, eu consigo fazer uma hot encoding, eu consigo fazer fill missing, reset index, remover duplicadas, renomear tabelas, fazer filtros, ordenar, enfim, né, o que eu tava falando do Snowflake é isso daqui, que eu preciso da versão Pro, né, então eu precisaria fazer o upgrade aqui do Mito Pro. Eu tenho as fórmulas no padrãozinho do Excel, eu consigo fazer geração de código e etc. Né, então... bom, pessoal, basicamente é isso, né, que essas ferramentas aqui elas podem fazer. Num geral, eu acho que facilita muito a nossa vida, tá? Principalmente nessa fase de análise exploratória. Então, acho que a gente consegue entregar valor em poucos minutos ou até poucas horas, né? O que a gente levaria algumas horas ou alguns dias até para fazer, né? Então, eu acho que é uma ferramenta aqui que tem um seu valor, né? Tanto o SweetVis quanto o Mito são ferramentas que eu uso e me agregam muito, tá? No dia a dia. Beleza, pessoal? Valeu, a gente se vê na próxima.